Hoje eu quero falar da série You, ou Você, né, a tradução. Foi bem interessante, porque eu gosto de pesquisar, quando eu assisto um filme, uma série, eu vou atrás de autores, eu vou atrás se é referência de algum livro ou não. E eu peguei algumas análises de pessoas muito bacanas, tá aí no YouTube uma série de pessoas analisando a série até a segunda temporada. E aí, acabou a segunda temporada, essas pessoas fizeram uma análise, sabendo que já tinha uma terceira, e já montando como que poderia ser a terceira série. Bacana, legal, foi a visão deles, mas o que, que me levou a pensar isso? Quando a gente assiste um filme ou uma série, principalmente série que é mais longa, né? A gente já cria um enredo na nossa cabeça de como a gente quer que termina. Então, tipo assim, o mocinho vai ficar com a mocinha, o bom vai vencer, o mal não vai vencer. E essa série You é muito interessante porque, ao mesmo tempo que o ator, o personagem principal, o Joey, ele é um assassino, ele é apaixonante, né? Eu não sei se a forma, eu ainda não entendi por que, que tantas mulheres se apaixonam, talvez pelo jeito dele querer amar, dele querer proteger, ou então a forma que a série foi escrita, que ela foi baseada no livro, a primeira e a segunda temporada, tá? Foi baseada num livro do mesmo nome, mas a gente entra na cabeça do personagem, a narrativa dessa série é como se a gente visse o personagem, os pensamentos dele. Então eu achei a narrativa bastante interessante. Agora, uma discussão também que está sendo bastante polêmica. O Joey é um psicopata. Será? É ou não é? Os canais que eu entrei de psicólogos, de terapeutas, todos eles são realmente taxativos quando dizem não. O Joey não é um psicopata. Nós temos o hábito de falar assim: o cara é louco, matou, é um psicopata. Ou então, quando a pessoa acorda de bom humor, de mau humor, é um bipolar. É normal, né? A gente não tem o entendimento, não tem o estudo. Agora, para gente que é da área, que estuda psicopatia, bipolaridade, eu acredito que a Love, da terceira temporada, ela tem um transtorno de borderline muito intenso. O que, que é o transtorno de borderline? Vou dar uma explicaçãozinha rápida para vocês entenderem, tá? Comparando com o psicopata, o borderline, ele ama intensamente. Ele é emoção pura. Então, quando uma borderline se apaixona por alguém, é como se ela fosse, se ela pegasse a identidade dele. Então, ser ameaçada de perder aquele homem faz ela surtar. Qualquer coisinha, vai, uma frustração para um borderline é algo assim que é imenso, a gente não consegue mensurar. Tanto que logo no começo da terceira temporada, quando ela acredita que a vizinha pode ser uma ameaça, ela já vai já dar uma machadada. Ela nem pensa, porque ela é esse fervor de emoção, tá? Já o psicopata, ele é a razão pura, ele não tem a emoção. Ele nasce sem a emoção. Se você pegar a cabeça de um psicopata e for fazer um estudo do cérebro, a parte emocional de sentimentos não existe dentro da cabeça do psicopata, não tem, tá? Por que, que eu falo que o Joey não é psicopata? Porque ele tem sim culpa e ele tem empatia, que no psicopata isso é zero. Para vocês terem uma ideia,
não vou falar nome, mas foi feita uma entrevista com um psicopata serial killer, que falaram para ele: tá, mas você sabe que teu filho está sendo ameaçado de morte. Ele falou: tá, depois eu faço outro. O psicopata não consegue ter amor pelo próprio filho. Não existe empatia pelo próprio filho. E a gente vê isso no Joey, naquele menino, no Paco, na primeira temporada, depois na menina também, que ele tenta, que ele mata o outro cara para proteger. Então, eu digo a vocês que o Joey, na verdade, ele tem uma distorção cognitiva. Ele é antissocial? Sim. Ele é narcisista? Sim. Ele é manipulador? Sim. Mas a psicopatia ele não tem. O que é essa distorção cognitiva? Ele não vê as coisas como a gente vê, né? Ele distorce as coisas. E perceba, mas que o pessoal me fala, né, Helena, mas ele não sentia culpa. Ele não sentia culpa porque dentro dessa distorção, ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo era para proteger alguém. Quando que isso ficou muito forte nele? A infância dele, né, até os 8, 9 anos, ele viu a mãe sofrer. Aí se diz alguns colegas, né, que fizeram alguns vídeos do complexo de Édipo. Sim, pode haver ter uma característica do complexo de Édipo, que é quando o menino se apaixona pela mãe, tá? Mas quando ele vê a arma que ele mata o pai lá na infância, a mãe se abaixa, toca ele, esse toque é muito importante nessa coisa, ó, você precisa acreditar em mim, e fala, você é um bom menino. Então ela recompensou o Joey com algo positivo de algo negativo que ele fez. E ela não era uma boa mãe, todo mundo sabe, isso daí vai passando em todas as temporadas, as lembranças dele, né? Mas ele acreditava que sim, ele tinha essa distorção. Ele dizia para a mulher do orfanato, né? Eu não lembro se era psicóloga, não era psicóloga, assistente social do orfanato. A minha mãe vem me buscar, ela é uma boa mãe. Você vê, ele distorce as coisas. De repente, ele foi morar com aquele senhor que deixava ele naquela jaula de vidro, que abusava psicologicamente dele. Gente, o abuso não é só físico, o psicológico é o pior. E ele se via rodeado de livros e ele lia muito. Então, na verdade, a coisa positiva nesse relacionamento dele com esse homem da livraria é que ele aprendeu a pensar, ele aprendeu a raciocinar. E é isso que a gente vê nas 3 temporadas, como ele vai raciocinando de uma forma distorcida dele, mas ele acaba sendo um homem, sim, muito inteligente. E os livros para ele têm uma importância muito grande. Ele não gosta de filme, ele gosta de livro. E um detalhe: tem uma cena onde ele está indo para a piscina segurando um livro, já na 3ª temporada. Esse livro foi escrito em 1866, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Esse filme, olha, 1866. Esse filme, ele conta a história de um homem, um rapaz que que deixou a faculdade, e ele queria ser um herói. Ele não queria ser um homem comum. Só que ele era pobre, ele dependia da mãe e da irmã que trabalhavam muito para sustentar ele. E o que ele fez? Bom, se eu tinha uma mulher que ela era meia gigolô, meia, não vou lembrar exatamente, faz tempo que eu vi isso daí, mas ele matou essa mulher, ela e a irmã, que a irmã chega na hora também que ele está ali assassinando, ele rouba ela para ter dinheiro, tá? Então, esse livro são 6 partes e o epílogo. Na primeira parte, é isso que acontece, é o assassinato. Os outros 6 capítulos, as outras 5 partes, é o castigo, porque ele se culpa. Será que aquilo que ele fez está certo?
E a terceira temporada, a gente percebe que o Joey não mata ninguém pela Love. Não existe amor entre os dois, existe uma cumplicidade, existe um apoio entre os dois, mas são personas. Eles criam aquela persona, eles criam aquele marido protetor, aquela mulher dedicada, mas eles não têm uma confiança que tem que ter num relacionamento saudável. No final, quando o Joey explica como que ele fez o antídoto lá, que ela tentou matar ele, vai aparecendo cenas de outros episódios que ela estava no jardim e ele ali só estudando, né? Que planta que foi aquela planta pode causar isso. Aí ela fez as misturas dela e ele foi, e ele pegou e pôs na seringa, guardou. Então você vê que é um relacionamento totalmente tóxico, totalmente distorcido. E ela também que esconde uma chave lá dentro da jaula, que depois aquele casal que está lá preso, que ela tira tudo, que ela acha uma chave. Então se via que existia algo muito ruim nesse relacionamento, algo, né, que não era saudável. Uma outra coisa que mostra que o Joey não era um psicopata é quando ele vai tirar o menino lá da cafeteria, da doceria, e ele vê que o menino tá vivo, ele aplica um sedativo nele para o menino não acordar e já não explicar, né, não contar o que houve, mas ele salva o menino. Quando a Love pede para ele, vamos incriminar o marido da vizinha, ele fala, não, mas ele é bom. Então existe esse lado, sim, do Joey, de salvar a pessoa, de não querer cometer assassinato. Agora, a prova fundamental para mim, que ele não é um psicopata, é quando ele salva o filho. E ele chora, aquele choro você vê que é verdadeiro, porque ele queria proteger o filho. Ele queria, na segunda temporada, ele queria matar a Love. Ele só não matou porque ela estava grávida, porque ele se sente um herói, né? Como no livro Crime e Castigo. Ele quer ser um herói. Ele cria isso daí, essa fantasia, para ser um herói, para ser um protetor. Por que ele se decepcionou de ser um menino e não uma menina? Porque ele lembrava, ele tudo remetia à mãe dele, ele queria proteger uma menina, mas enfim, era filho dele e ele tinha amor sim pela criança. Então, isso comprova realmente que o Joey não é um psicopata, como algumas pessoas acabam acreditando. O psicopata, além de não ter empatia, de não ter sentimento, de não ter culpa, o psicopata, uma característica principalmente dos assassinos da psicopatia, que tem psicopatia, eles se sentem Deus. Então, eles prendem a sua vítima e é eles que determinam que hora que eles vão morrer. E o Joey não tinha isso. Ele não tinha essa coisa, ele não subjugava a vítima. Ele só queria tirar do caminho. É só porque aquela pessoa estava atrapalhando os planos dele. Se não fosse isso, talvez ele deixasse embora. Como ele fez com a menina, que depois ele acabou ajudando, mandando dinheiro. Aquela menina, não me lembro o nome, da segunda temporada. Tá? Então, isso para mim comprova que ele não é um psicopata. Ele tem uma distorção da cognitiva, né, do comportamento. Ele é desse jeito, ele vê as coisas distorcidas, mas não é um psicopata, tá? Eu fiz algumas anotações aqui que ele ajuda o garoto, tem remorso. E o principal que eu achei, isso é uma opinião minha, tá, gente? Bom, o vídeo inteiro é uma opinião minha. Uma coisa bem legal que eu achei dessa série é mostrar. Nós convivemos com muitos tipos de pessoas.
ele começou a stalkear, não só ele, outras pessoas acabam também mostrando que estão ali no celular buscando. Na terceira temporada, né, o vizinho, tem aquele casal que ela é negra e o outro lá é todo bombadão, eles estão sempre ali. Isso acontece muito. Eu vi isso como uma forma de alerta. As pessoas que colocam a sua vida pessoal, antigamente se colocava muito, marcava o local onde a pessoa estava, família, nome de família. Outros, Joy, também assistiram a série. Então, a gente parar para pensar em como a gente expõe a nossa vida, como a gente demonstra a nossa vida. Eu achei isso também um alerta. Não sei se vocês acharam, deixa nos comentários o que, que você achou da série, qual que foi o principal, o que, que você tirou de principal nessa série, tá? E vou falar mais uma coisinha. Vamos tirar da cabeça que todo psicopata é assassino. A gente vive e convive com psicopatas. Existem vários níveis. Nós convivemos com ele, pode ser um chefe de Estado, pode ser um político, pode ser o nosso vizinho. Eles não necessariamente matam e são perversos, mas sim, eles têm o egoísmo, eles passam em cima das pessoas, eles não sentem remorso, não sentem culpa e nem empatia pelas pessoas, tá bom? Então ficou aí a minha análise da série Joy e da série You, falando principalmente do Joy, e volto depois com a análise de outros filmes e de outras séries. Até lá!